Eu sou o Luciano, aqui do canal Rosas do Deserto Goiás, especialista em rosas do deserto, e eu vou te contar como é que você faz para ter rosas do deserto lindas, saudáveis e floridas, e como isso é muito mais fácil do que talvez você imagine. Mas, para começar essa conversa, eu vou te contar um pouco da origem dessas plantas e por que essa origem ela é importante para a gente entender as variações no cultivo. Essa origem vai te mostrar também alguns detalhes que influenciam no cultivo dessas plantas, da onde que veio essa influência de resistência à seca, ou aquelas plantas que até gostam mais de água, né? Sempre tem essa dúvida. A rosa do deserto, ela gosta muito de água ou ela não gosta de água? Vou te contar um pouco sobre isso durante esse vídeo aqui. Bom, e as rosas do deserto, elas são originárias da África. Imagina, o continente africano ele é enorme. E, além disso, ainda pega um pedacinho da Ásia, lá na Península Arábica. E você pode encontrar rosas do deserto desde a parte sul da África, onde a temperatura ali pode variar de 5 até 17 graus, é uma temperatura amena, é mais fresquinho, até lá na Península Arábica, onde você consegue temperaturas próximas de 45 graus, eventualmente até muito mais quente do que isso e extremamente seco. E olha só que inusitado, a rosa do deserto, ela não é do deserto. Elas são plantas que são encontradas principalmente no ambiente de savana e no ambiente semiárido. A savana, só para você ter uma noção melhor, é um ambiente bastante parecido com o cerrado brasileiro. Enquanto que o semiárido está bastante semelhante a algumas regiões que a gente tem no Nordeste brasileiro, no norte da Bahia, regiões onde tem uma quantidade menor de chuva. E é justamente por causa dessa origem que essas plantas são tão resistentes à falta de água. Mas, ao mesmo tempo, ela também gosta de água, como você vai descobrir daqui a pouco. Bom, essas plantas, elas pertencem a uma família, a família Apocynaceae, que tem mais de 5.000 espécies de plantas, mas isso é um número pequeno, tá? Essa família é uma família pequena. E essas 5.000 espécies elas estão distribuídas em 450 gêneros aproximadamente. Esses números são aproximados porque todo dia tem pesquisador, tem cientista descobrindo espécies novas. Então, esse número varia um pouco. Mas, entre esses 450 gêneros, um deles é o gênero Adenium, que é o gênero da rosa do deserto. E dentro desse gênero, você pode encontrar até 30 nomes de espécies que são listados aí na literatura científica, e apesar de ter essa quantidade enorme de nomes, infelizmente são consideradas realmente como espécie apenas 5 nomes dentro dessa literatura. A maioria desses nomes são sinônimos, ou são confusões, ou são até mesmo plantas que não foram descritas de forma apropriada, não tiveram todos os detalhes definidos por algum botânico, por algum taxonomista, e por isso as listas de espécies não consideram, as listas oficiais, todas essas outras espécies, elas acabam caindo aí na classificação de variedade, de linhagem e outras infinitas classificações que a gente pode dar para essas plantas. E além dessa questão do clima seco, a origem dessas plantas, e dessa variação de temperatura aí de 5 até 45 graus, onde a gente vai conseguir encontrar plantas que se adaptam melhor a um determinado clima ou outro, elas também são mais adaptadas a um solo que é mais arenoso e mais rochoso também. Principalmente se a gente pensar lá na ilha de Socotra, onde existem as maiores rosas do deserto. É uma ilha que é bastante rochosa também. Você vai encontrar essas plantas quase que espremidas entre as rochas, em locais que quase não tem solo nenhum. E esse é um detalhe importante para você lembrar de quando for plantar a sua rosa do deserto. Olha só, se no ambiente natural ela tem tão pouco solo em alguns ambientes, muito mais rochas, por que a gente coloca uma quantidade enorme de uma terra escura, de um substrato? Será que você já pensou, já teve essa dúvida do porquê que tem essa diferença tão grande? Mas a partir do momento que essas plantas começaram a ser cultivadas de forma mais intensa, elas sofreram algumas modificações, ficaram um pouco mais adaptadas
a uma quantidade de água maior, a uma quantidade de adubação ainda maior. Esses são alguns detalhes que acabaram diferenciando as plantas do ambiente natural dessas plantas que a gente cultiva. Mas não é só isso não. Elas continuam modificando pouco a pouco. Cada ano são produzidas, são descobertas variedades novas, cores diferentes, até mesmo o formato do caudex. As pessoas conseguem ir modificando a coloração para uma coloração mais branca, mais negra, mais escura, mais avermelhada. Tudo isso tem variado nas rosas do deserto à medida que as pessoas vão avançando, os produtores vão avançando nesse cultivo, através daquilo que a gente chama de melhoramento genético, que são vários cruzamentos planejados, além de uma infinidade de métodos para realmente conseguir essas variações, essas flores diferentes todo ano, para poder continuar encantando as pessoas com todo esse potencial genético que essas plantas têm. Lembrando que no ambiente natural, essas plantas, em geral, elas são encontradas com a coloração rosa, um rosa que pode variar de um pouco mais escuro até clarinho, raramente um vermelho ou um branco, são cores mais raras na natureza. E quando elas passam a ser cultivadas, então surgiram brancos diferentes, brancos mais brilhantes, mais perolados, vermelhos cada vez mais intensos, cores amarelas também com variações, e todas essas cores se misturam, formando infinitas variações. Tem também as negras, as cores quase pretas que encantam muito as pessoas. São algumas cores um pouco mais difíceis e mais caras ainda de encontrar. Além disso, a gente consegue plantas que vão produzir flores, que tem 4 pétalas, 5 pétalas, que é o mais comum, até 6 pétalas. Eventualmente surge uma mutação muito louca aí, com uma quantidade enorme de pétalas, mas isso é muito raro. Mas isso eu estou falando só de uma das camadas. A gente ainda consegue flores que tem 1, 2, 3, 4 camadas de pétalas. Então você pega e multiplica esse número de camadas pelo número de pétalas, que você vai ter aí uma quantidade enorme de pétalas e de variações. Além de variação na forma, flores mais arredondadas, flores mais estreladas, mais pontiagudas, e por aí vai. Continuam surgindo novas variações, inclusive plantas com perfume, plantas que chegam a ter flores que são verdes também, verde com bordinhas vermelhas, são variações infinitas que estão surgindo. E justamente por essa variabilidade natural enorme que vem lá do ambiente natural, qualquer pessoa consegue cultivar e adaptar essas plantas para a sua cidade, para a sua região. Mas as pessoas acabam confundindo alguns detalhes, como por exemplo, a rusticidade, facilidade do cultivo com responsividade. Mas o que é isso, Luciano? Vou te explicar. Por exemplo, a rosa do deserto, ela exige pouca manutenção. Ela consegue sobreviver ali no seu quintal sem exigir muitos cuidados, mas da mesma forma que se você deixar ela largada lá, ela vai crescer pouco, vai te dar poucas flores, ela também é responsiva. O que isso quer dizer? Quanto mais atenção você der para elas, quanto melhor for a sua adubação e os seus cuidados, mais ela vai crescer e mais flores ela vai te dar. Isso é o que significa ser responsiva. E tem planta que não é não. Você pode encher de adubo, pode encher de cuidado, ela vai continuar lá te dando uma flor por ano ou nem isso. Mas a rosa do deserto a gente consegue variar bastante o cultivo, variar o cuidado. E quanto mais a gente cuida, é claro que tendo conhecimento do que você pode fazer e o que não pode fazer, ela vai então retribuir. Mas quais que são as necessidades básicas dessas plantas? Você tem ali uma forma de cultivo básico para manter elas saudáveis. Existem coisas mais avançadas que você pode fazer. Mas dentro do básico tem a rega, que vai depender um pouco de qual é o seu ambiente. Mas só uma regrinha simples, basta você ver quando é que o substrato secou para poder molhar novamente, se você não quiser correr o risco de encharcar e trazer alguns riscos para a sua planta. Além disso, elas gostam de sol pleno, justamente por essa origem dos ambientes lá de savana, dos ambientes semiáridos, mas existem exceções. Como eu comentei, à medida que vai avançando no melhoramento genético, nas variedades, alguns produtores têm o costume de sempre produzir
essas plantas protegidas sobre um telado, sobre um sombrite, ou seja, reduzindo a quantidade de sol. Isso faz com que elas vão se adaptando cada vez mais ao ambiente doméstico, ao ambiente de uma casa, de uma varanda e até mesmo de apartamento. Ainda é difícil cultivar essas plantas em apartamento, mas não é impossível. Existem algumas técnicas que podem ser aplicadas, como por exemplo a utilização de lâmpadas, ou simplesmente a observação de qual é o local no seu apartamento que recebe maior quantidade de sol. Eu já te dou uma dica. Essas varandas, as janelas que são voltadas na direção norte, são aquelas que vão receber a maior quantidade de sol. Em alguns momentos, algumas épocas do ano, chegam a receber sol o dia inteiro, o que seria perfeito para essas plantas. Mas, olha só que incrível, nem todo mundo consegue ter essa quantidade enorme de sol todos os dias. E eu sei que algumas pessoas chegam a questionar, será que eu preciso de uma estufa, de uma cobertura para conseguir ter essas plantas sempre saudáveis? E o que eu tenho que te falar é que não precisa, mas tem alguns detalhes que você precisa aprender. Como, por exemplo, algumas pessoas realmente não precisam fazer esse investimento, elas têm uma situação perfeita, elas moram em locais que não chove tanto, que o ambiente é mais seco, bastante semelhante com o ambiente natural. Eu poderia até comparar aqui com a minha região aqui do Cerrado, está bastante semelhante à savana, mas aqui em Goiânia, por exemplo, ainda chove um pouquinho mais do que o ambiente natural, em torno de 1.600 milímetros por ano, enquanto que regiões do semiárido chega a chover 600, 800 milímetros. Essa é uma medida relativa, tá? Cada cidade, cada região acaba mudando um pouco essa quantidade. Mas se você está em uma região como essa, que tem calor e pouca chuva, está perfeito, é muito fácil para você, você não precisa de muita estrutura. Mas se por um acaso você mora em algum local que chove muito, numa região amazônica, próxima aí da Mata Atlântica, aí na serra, algumas serras chovem muito, você vai precisar de alguma proteção ou então de um conhecimento mais detalhado do substrato. Ou seja, essa planta ela pode atender todos os tipos de pessoas, mas não da mesma forma. Para algumas é muito simples, outras vão precisar de um pouco mais de conhecimento. Só para você ter uma ideia, quando eu conheci as rosas do deserto, foi exatamente na casa de um taiwanês que cultiva no meio da cidade, na verdade cultivava, ele mudou para São Paulo, para outro local, não produz mais aqui em Goiânia. Mas ele tinha no quintal, no meio da cidade, uma cobertura de plástico para poder produzir essas plantas, justamente para conseguir controlar essa quantidade de água. Então eu comprei as minhas primeiras plantas por lá com ele, foram plantas caras, eram plantas simples ainda por cima. Só que eu nessa época não tinha nenhum conhecimento sobre o cultivo. O que eu fiz? Eu já tinha uma coleção de orquídeas, eu peguei esses 3 vasos e coloquei junto nesse ambiente em um sombrite. E eu comecei então a adubar, igual adubava as orquídeas, molhar da mesma forma, e eu tive muita sorte porque essas plantas não morreram. Eu tenho elas até hoje, inclusive. Mas o que aconteceu é que durante uns 4 anos eu fiquei com essas plantas sem elas crescerem nada, sem elas florescerem. E durante esse período eu confesso que comecei até a achar que fosse uma plantinha mais sem graça, até eu realmente descobrir o que eram as rosas do deserto. E só para você ter uma ideia, com relação à facilidade do cultivo dessas plantas, qualquer pessoa consegue cultivar rosa do deserto, diferente das orquídeas. A gente consegue polinizar, obter sementes, germinar e acompanhar todo o ciclo da rosa do deserto. Enquanto que orquídeas, por exemplo, não é qualquer pessoa que consegue germinar aquelas sementinhas que parecem um pozinho. Além disso, elas podem florescer o ano inteiro, diferente da grande maioria das orquídeas também, que vão te dar flor uma vez por ano no máximo. Existem algumas exceções, mas na maioria, aquelas espécies, aquelas catleias das flores enormes, é uma vez por ano só mesmo. E também diferente das plantas suculentas, suculenta também é facinho de cultivar, né? Mas elas não vão te dar essas flores super diferentes, magníficas, com cores, formas diferentes, igual eu te contei no início desse vídeo. Olha só, o tanto de vantagem. É mais fácil do que a orquídea, vai ser mais produtivo, vai te trazer ainda mais felicidade do que uma suculenta. E só para resumir aqui para você os cuidados básicos, eu já comentei, tem a parte de rega, vai depender um pouco da sua região, mas existem algumas regrinhas que você pode seguir. A parte de adubação com alguma frequência
Existem vários tipos de adubação que você pode fazer, algumas são mais simples, outras são mais detalhadas, mais técnicas, mais profissionais, mas qualquer pessoa consegue fazer. Tem aqueles potinhos prontos com uma adubação quase completa que vem os macro e micronutrientes. Essa é uma das dicas. Se você quer ver a sua planta realmente saudável e florescendo, você precisa se certificar que está colocando todos esses macro e micronutrientes para a sua planta sobreviver. E ainda tem a questão do sol. Algumas plantas você vai conseguir adaptar em uma quantidade menor, 50% da quantidade de sol ao longo do dia, mas elas também toleram o sol pleno. Alguns detalhes do cultivo, como a quantidade de rega, está relacionado com essa quantidade de sol que você tem disponível. Mas não precisa se preocupar, qualquer pessoa consegue adaptar essas plantas ao ambiente que tem em casa. Além disso, tem o processo de replantio. Eu, particularmente, acho muito interessante, é um dos momentos mais interessantes em que essas plantas vão realmente te fazer uma surpresa. Quando você retira ela do vaso ali e podem surgir formas das mais inusitadas ali nas raízes. Então você pode fazer o levantamento dessas raízes ou do caudex. E vão formando então algumas marquinhas. Com o passar do tempo essas marcas vão desaparecendo, mas vão formando essas formas cada vez mais inusitadas. Não sei se você já viu, existe até rosa do deserto vestindo biquíni por aí. E é claro, tem também a questão da poda, para que a sua planta possa ficar assim, mais redondinha, para você conseguir moldar essa copa. E para ficar diferente dessa aqui, que está com esses galhos enormes, compridos, tem um motivo muito especial, porque eu estou deixando essa planta desse jeito aqui. Mas eu realmente prefiro elas mais redondinhas, assim, mais formosas, por exemplo. E existe também os erros que você não deve cometer, como por exemplo escolher um substrato inadequado, um substrato muito fino, um substrato que na hora que você molha e pega ele fica até preguento. Se você por acaso tiver utilizado esse tipo de material, está correndo um sério risco de matar a sua rosa do deserto. Um outro erro seria você realizar esse replantio que eu acabei de comentar no período mais frio do ano. Isso realmente pode ser perigoso para a sua planta. Ela está no momento em que o metabolismo está mais baixo, ela está precisando descansar um pouco nesse período e acumular energia para quando chegar a primavera e realmente começar a florescer. Mas se por acaso você comprou a sua primeira rosa do deserto, dependendo, é claro, do tamanho que ela vier, por exemplo, igual esse vasinho minúsculo aqui, olha só. Essa mudinha pequenininha aqui que está com 30 dias. Aliás, contando pelas folhas aqui, não chega nem a 30 dias, está com uns 25 dias. Olha só, você consegue descobrir, se ela estiver muito bem adubada, qual é a idade dessa planta. Mas se você acabou de comprar uma rosa do deserto, o que você precisa fazer? Primeiro, adquirir intimidade com a sua planta. Tá? Levanta ali ela do vaso, dá uma olhada ali nas raízes, vê se está branquinho, vê se não está apodrecendo, se não tem uma praga, uma cochonilha. Pode acontecer desse tipo de coisa. Você comprar em um garden, em um supermercado, e ela vir com algum problema. E a segunda coisa é começar a aprender o processo de adubação, porque é isso que realmente vai fazer a sua planta crescer, saudável e florescer. Essas são as duas principais dicas para quem está começando. E nesse vídeo eu te contei um pouco da história da origem dessa rosa do deserto, mas essa história ela é bem mais longa do que isso, ela é cheia de desafios. Ela começou lá em 1850 aproximadamente. Você consegue imaginar como é que uma planta lá da África foi parar aqui no Brasil? Bom, essa história eu acho bastante interessante. Talvez um dia eu conte ela por aqui. Eu também te contei os cuidados básicos que você precisa ter com a sua rosa do deserto para ela ficar linda dessa forma. E além de gordinha, sempre florescendo. Também te contei algumas das vantagens que as rosas do deserto têm com relação a outras plantas que são interessantes também. Eu também adoro orquídea e suculenta, mas elas têm realmente algumas vantagens com relação a essas plantas. E também te contei os primeiros passos para quem está começando com as rosas do deserto. Agora eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo. Me conta se você já faz parte dessa comunidade dos loucos por rosa do deserto, dos apaixonados. Escreve aqui para mim agora se você já tem muitas rosas do deserto, se ainda não tem, se está com poucas, ou se você ficou morrendo de vontade de correr e comprar várias agora. E até o próximo vídeo.